Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas. Esperar o pessoal entrar. Vamos já começar a nossa live. Hoje com uma história super inspiradora do Dr. Nedson Brilhante, que já pediu aqui para participar. Eu vou autorizar a entrada dele. Antes eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Moacir Neto, sou defensor público, sou professor e orientador de diversos alunos que estão estudando para concurso público. Hoje nosso convidado, como eu falei, é o Dr. Nedson Brilhante, recém-aprovado no concurso do Ministério Público de Roraima. Passou em primeiro lugar nas cotas e, salvo engano, 15º ou 16º na ampla. Eu vou adicionar ele para a gente começar a nossa conversa. Doutor Brilhante, tudo bem? E aí, professor, como é que estamos? Boa noite. Tudo bem. Muito feliz de participar dessa live com você. Com certeza vai agregar muito aí para os milhares de concurseiros que estão aí nessa luta. A sua história ela é realmente muito inspiradora. Inclusive, eu convidei várias pessoas que não fazem concursos para assistir. Eu acho que a tua história ela vai para além dos concursos públicos, né? Eu acho que ela irradia para qualquer ramo de atividade. É uma história que realmente traz uma força muito grande, né? De superação e de vitória mesmo, né? No final deu tudo certo, graças a Deus. E quando a gente olha para trás e lembra tudo que a gente passou, eu sempre falo, acho que falei até na live passada, que quando a pizza está pronta, ninguém sabe quanta massa sofreu, né, para a pizza ficar pronta. Quando a pizza está pronta, todo mundo olha, aplaude e acha que foi simples, foi fácil, mas não foi. Então, obrigado, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra muito grande ter feito parte da tua trajetória. A gente estava conversando esses dias, ficamos aí 1 ano e meio juntos, né, até a tua aprovação na prova oral, e fico muito feliz de tudo ter dado certo, toda a tua luta ter chegado aí num resultado positivo para você, para sua família, né? Então, se apresentem para o pessoal e já pode começar. Eu quero saber como é que começou essa tua história. Assim como eu, o direito não foi a tua primeira formação, né? A minha primeira formação também foi administração de empresas. Você entrou na faculdade de Direito um pouco mais tarde, se formou com 32 anos. Mas me conta aí, se apresenta e começa a contar aí como é que essa trajetória começou há 14 anos atrás, né? Foi 14 anos que você se formou, mas conta aí. Boa noite a todos. Dizer que é um prazer, realmente um prazer muito grande poder participar dessa live com o querido e estimado professor Moacir. O senhor já sabe da minha gratidão, né? Já tive a oportunidade de expressar minha gratidão ao senhor pela oportunidade de ter trabalhado com o senhor. Agradeci já também o meu grande amigo Gessinei, porque foi por meio de Gessinei que eu tive a oportunidade de conhecer o senhor e graças a Deus, né, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo e depois que a gente começou a colocar em prática aí o nosso trabalho, deu tudo certo, né, na sequência aí, apesar de ser um tempo aparentemente exíguo, de 1 ano e meio, aos olhos de muitas pessoas, foi derramado muito suor, se eu lembro menorizadamente, né? E graças a Deus deu certo para o Jacinei, deu certo para mim e certamente deu certo para outras pessoas que
o senhor ainda vai ter oportunidade de entrevistar. Agradecer a todos aí que estão prestigiando, a minha amiga Luena, estou vendo aqui. A Luena tem um papel importante nesse concurso, professor, porque foi a Luena que me motivou a fazer o concurso para o Ministério Público de Roraima. Eu havia feito uma prova lá para defensor com o marido dela, que é um irmão para mim, o Wagner, que hoje é defensor lá, e tinha eu reprovado na prova na sentença civil, na peça civil. E eu fiquei no meio do caminho, o Wagner passou, mas tudo é os planos de Deus que são perfeitos, professor. E hoje a gente está ele está na defensoria lá, fazendo um belíssimo papel. E se Deus quiser, em breve eu estarei lá no Ministério Público, ansioso para fazer uma tribuna contra ele. Bom, Bacana. como você já teve a oportunidade de falar, eu me chamo Nedson, mais conhecido no mundo dos concursos como Brilhante. A minha trajetória, ao contrário de muitos que falam que passaram no concurso em um ano, a minha não é assim, a minha trajetória é mais longa. Eu considero como trajetória desde o momento em que eu terminei a faculdade, mas se nós formos beber berço, a minha trajetória na faculdade começou em 2006, na Faculdade de Direito. Então, assim, a gente não é um produto acabado e eu acredito que cada ano que eu estudei na faculdade, cada ano que eu levei para passar, até aqui foram essenciais para o aprendizado. Sou formado em administração e utilizei a administração em comércio exterior como um modal para mim chegar ao direito, porque em 2006 a faculdade de direito era muito caro ainda, né? Era R$ 1.200 o primeiro semestre ali, a mensalidade. Ainda não tinha a facilidade que nós temos hoje e eu não tinha como custear a faculdade. A realidade era essa e fui fazer direito para poder fazer administração, para fazer um caixa e consegui pagar a faculdade de direito. Graças a Deus concluí em 2010. 2010, 2011, 2012 eu fiz o curso na Escola de Magistratura do Amazonas e comecei praticamente a advogar já em 2013, 2014. Comecei a fazer essa trajetória de concurso público no final de 2015, começo de 2016. Estamos na estrada desde lá. Tentando aí, pegando muito não, muita reprovação, só de prova de segunda fase são 11 reprovações, várias lágrimas derramadas, mas eu costumo brincar e dizer que que a gente é time pequeno, né? Joga por uma bola. E a bola veio do Ministério Público lá de Roraima. E feliz por isso, porque Deus abençoou e honrou o seu servo com essa aprovação. Bacana, bacana. E falou aí que foram 9 anos, várias segundas fases, provavelmente várias primeiras antes de chegar nas segundas, né? Eu sempre falo para os meus alunos sobre o processo, né? O processo que tem começo, meio e tem um fim. Muita gente, isso é inerente ao ser humano, a gente quer sair do começo e já ir para o final, né? A gente quer cortar caminho e cortar etapa. E no concurso não é diferente, né? A gente entra num túnel escuro e eu sempre faço essa metáfora, a gente entra num túnel escuro, a gente não consegue ver a luz lá no final. Mas eu queria te perguntar de todas essas tuas reprovações, desse processo que foi moroso e com muita dificuldade, qual foram as principais lições que você tirou desse processo que foi essa construção até chegar na tua aprovação? Professor, eu acho assim que a principal, eu acho que para quem está debutando nos concursos, no mundo do concurso, ou quem já está ali na estrada, a principal questão que você tem que ter em mente você tem que ter alguma coisa que te motive, que te mova para frente. No meu caso, o que me motivava todo santo dia a acordar para estudar aquelas, pelo menos 6 horinhas ali, mesmo trabalhando, mesmo tendo família, era a vontade incontrolável de vencer. E essa vontade de vencer era que me motivava todo dia, mesmo quando eu era reprovado. Eu falo que 2 reprovações me doeram assim mais do que as outras 9.
de segunda fase, né? Que foi a reprovação justamente lá no TJ do Pará, onde o meu amigo Gessinei passou, hoje está lá como magistrado. Lá eu reprovei por 4 décimos, e eu reprovei porque eu julguei na sentença civil parcialmente procedente, e aquilo me doeu muito, porque todos os 81 candidatos que passaram na prova de sentença foram aprovados e tomaram posse lá. Na verdade, 80 candidatos tomaram posse porque um reprovou no exame. E certamente, se eu tivesse aprovado, eu estaria lá, mas não era o plano de Deus. E a outra que me doeu muito foi a reprovação justamente lá em Roraima, porque em Roraima, em Boa Vista, mora uma parte da minha família, né? E eu gostaria muito de ir para lá, porque tem as proximidades aqui em Manaus. A minha filha hoje tem 14 anos, e ela já tem toda uma rede de afeto ligado aqui com as pessoas, né? E a minha filha, quando eu comecei a estudar, ela era uma criança, né? Então era mais fácil você fazer essa remoção. Mas hoje ela já é uma adolescente e a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas assim, ao fim e ao cabo, eu posso dizer para o senhor que quando essas reprovações elas vinham, o que eu reprovava era incrível, porque quanto mais próximo a gente está de passar, mais a gente chora. E eu chorava muito no dia da reprovação, mas no outro dia eu me acordava às 5, 6 horas da manhã, lindo e maravilhoso de novo, transformava aquelas lágrimas e aquela reprovação no sentido assim inexplicável de seguir em frente e continuar estudando. Porque eu via os meus amigos passarem na estrada, e eu sempre tomava aquilo ali como inspiração, porque eu digo, meus amigos que estavam aqui nas mesmas fileiras que eu, passaram, então é sinal que eu estou perto ou que eu tenho condições de passar. E eu seguia em frente no outro dia, lindo, como a gente até brincando, lindo e maravilhoso, ali sentava para estudar tudo de novo e vamos para o próximo concurso. Então eu acho que essa vontade de vencer era infinitamente maior do que as derrotas, e as derrotas elas serviam como modal para me motivar para continuar ali na estrada. Porque eu falo assim, sabe? No concurso é muito fácil você estudar um mês, estudar para um concurso ali específico, para técnico do judiciário, sei lá, alguma coisa assim, por um determinado período, um mês, 6 meses, um ano. Mas você ter a disciplina e a resiliência para estudar 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma reprovação, 2 reprovações, 3 reprovações, é só tendo muito Deus no coração e muita vontade de vencer. Bacana. Eu fico até emocionado porque tem a mensagem da tua filha aí. E eu queria que tu falasse um pouco disso, da tua família, como é que. Porque eu sei que não é fácil, né? Eu também sou pai, e quando eu estudava, meu filho também era pequeno, e é difícil a gente estudar e a gente abdicar, né? De vários momentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Professor, quando eu terminei, foi engraçado. Quando eu terminei a faculdade de Direito, cheio de planos, estava terminando o curso de. Eu tinha terminado Direito, estava no comércio exterior, tinha uma carreira consolidada, eu era gerente de empresa, ganhava muito mais do que eu ganho, inclusive hoje, ganhava infinitamente mais, tinha carro, tinha celular, aquelas regalias que a gente tem. E Deus me presenteou com a grata surpresa de dizer que eu seria pai. E através da minha filha, eu constituí família com a minha esposa, nós casamos e eu comecei na estrada dos concursos, porque eu queria, na verdade, debutar no direito e chegar na minha meta, que era onde eu, graças a Deus, estou chegando agora. E ao contrário da maioria dos concurseiros da minha época, porque eu posso dizer que hoje eu sou um tiranossauro, né, nos concursos, na minha época, quando eu comecei a estudar, os concurseiros, eles ficavam 8, 10 horas dentro de uma biblioteca estudando. E eu decidi que eu não iria fazer isso porque eu queria ver a minha filha crescer, eu queria estar presente com ela. Não são poucos os meus cadernos aqui que são riscados por ela, de resumo. Eu tenho vários cadernos aqui que ela riscava, botava 10, parabéns papai,
papai, vamos brincar, né? E eu hoje, eu tenho essa bonequinha aqui, a bonequinha com pulseira que eu falo, eu vou levar ela para o meu gabinete, porque ela representa justamente a infância da minha filha. Os anos que o dispêndio de energia que eu tive enquanto ela estava crescendo, estudando, né? Eu tenho plena convicção de que eu não sou um pai omisso e nem fui ausente, porque no começo do meu projeto, quando eu escolhi estudar dentro de casa, mesmo sabendo da questão do barulho, que a gente sabe que não é a mesma qualidade de estudo, mas eu não abria mão de ver a minha filha crescer, estar presente nesse processo de crescimento. E hoje, graças a Deus, a despeito de talvez até ter sido um pouco mais demorado o processo, eu não me arrependo um metro, um centímetro de todo o projeto que eu constituí e até o tempo que eu despendi, né? E eu não posso deixar de agradecer até publicamente a ela, a minha filha, porque eu sei que muitas às vezes ela sentiu ali a necessidade de brincar com o pai e a minha esposa era que pegava ela para brincar, né? Então agradecer a minha esposa também, a minha mãe, porque no passado já despendeu também muita energia para ajudar aí na criação, né? Para quem não sabe, eu não tive a oportunidade de falar, a gente fala, a gente é um da Silva, né? Brincando. A maioria da população é um da Silva, mas eu não sou só um da Silva, eu era um da Silva pobre, preto e órfão de pai, né? Meu pai saiu de casa com 23 anos, então a minha mãe, nessa fase aí da vida, ela teve um papel muito importante, porque nós somos de Rio Branco e ela decidiu criar os filhos dela aqui em Manaus, trouxe eu, pequenininho, com 1 ano e meio, e graças a Deus o projeto delas de educar os filhos aconteceu e nós estamos aqui. Mas assim, foram 14 anos, a minha filha hoje tem 14 anos, professor. O senhor fixou aí 14 anos, são 14 anos que estudei dentro de casa. Eu provavelmente, talvez o senhor pergunte, eu não aceito desculpas de dizer que você não tem condições de estudar. O senhor viu isso aí o tempo que a gente trabalhou junto. Se você tem um plano para cumprir, tem uma meta, e você vai, sei lá, para um banho 8 horas da manhã, acorda às 5, estuda 2, 3 horinhas de manhã aí, depois vai para o banho, brinca lá, faz quando volta para casa, estuda mais 1 horinha, que você no mínimo estudou 4 horas no dia. Então eu não aceito desculpas de dizer, eu não tenho tempo para estudar, eu não consigo estudar, porque, assim, se eu e o senhor e outros que são pais de família, que tiveram essa missão mais dificultada, né? De estudar com família, tendo conta para pagar, tendo uma família para criar e educar, quanto mais, sei lá, uma pessoa que hoje é solteira e desimpedida e que tem, na minha visão, todas as possibilidades e ferramentas no mundo para conseguir essa oportunidade, concretizar o seu sonho, né? Porque a gente, na verdade, a gente corre atrás de um sonho. Com certeza. Muito, muito legal, cara. E você que veio dessa situação de sacrifício, e tua mãe com muito sacrifício, né, conseguiu criar vocês, dar o estudo, né? O estudo ele é transformador, eu falo isso para todo mundo. A minha vida também, a minha história é um pouco meio diferente, digamos assim, né? Eu descobri tarde que o estudo transformava, mas tudo valeu a pena, graças a Deus. Só parar aqui para mandar um abraço para o Gessinei, ele mandou uma mensagem aqui. Gessinei era meu aluno, né? Era não, ainda é meu aluno, mas ele virou um amigo que a gente, às vezes ele me liga para falar de outras coisas, nada a ver com estudo. A gente conversa muito e ele é um cara assim também iluminado, hoje é juiz lá no TJ Pará, tá fazendo um trabalho lá brilhante, brilhante mesmo, né? Não tenho palavras para agradecer. Foi um dos meus primeiros alunos, o Gessinei, acho que foi em 2017, quando eu comecei a fazer mentoria, o Gessinei foi um dos meus primeiros alunos. Mas bacana, legal, cara. Tua história, assim, é sensacional. E esse sentimento da aprovação, como é que foi quando a gente vai passando, né? Tu me procurou porque já tinha tido essas milhares de reprovações, né? Uns reprovações doem,
doem bastante. E eu lembro que a gente fez um trabalho de formiguinha, eu corrigia as tuas peças, uma por uma, fazia as anotações, e as coisas foram se ajustando, e graças a Deus deu certo. Passamos da segunda fase, fomos para a prova oral, e depois teve a tribuna, e quando saiu o resultado da tribuna, como é que ficou esse teu sentimento, junto com a tua filha, tua esposa, tua mãe, como é que foi isso? Conta pra gente. Professor, primeiro é importante a gente pontuar por que, que eu fui procurar o senhor, né? Por que, que eu faço das suas palavras para o Gessinei e as minhas. Gessinei é um amigo muito querido por nós, né? Pelo senhor e por mim. Hoje eu liguei, eu mandei uma mensagem tirando uma certa graça com ele, porque ele é atleticano e eu sou flamenguista. E ontem o Flamengo deu de 4 no Atlético e eu não podia perder a oportunidade de fazer o gracejo com ele. Claro que eu coloquei a Vossa Excelência na frente, né? Porque a gente tem que ter o pronome de tratamento, né? Com relação ao porquê de eu procurar o senhor. Porque quando eu procurei o senhor, provavelmente eu já estava na 9ª ou 10ª reprovação. E um belo dia eu estava em casa e eu parei para pensar, eu digo, meu Deus do céu, se eu continuar fazendo sempre as mesmas coisas, eu vou ter sempre o mesmo resultado. E aí eu falei, o que é que eu vou fazer? Digo, pô, o Gessinei te falou certa vez que tinha um professor que dava mentoria para ele. Vou falar com o Gessinei. Gessinei me passou o seu contato, entrei em contato com o senhor e a partir daí a gente começou a fazer o trabalho. Trabalho muito importante, porque conforme o senhor teve a oportunidade de ver, eu sempre fui muito vocacionado para a jurisprudência. E tinha um gargalo muito grande com a leitura de lei seca, né? Que eu acho que é o grande gargalo de todo mundo. E a questão ali do seu acompanhamento e aquela imposição de ler lei acabou me facilitando a ter um pouco mais de equilíbrio na balança ali, não ser só jurisprudência, mas também ter um pouquinho de legislação ali de contraponto. E com relação à questão da aprovação, não foi só um momento, são momentos assim maravilhosos. Eu e a minha esposa, eu não tenho a minha esposa assim, eu costumo dizer que um trabalho, uma vitória não é só de uma pessoa, né, professor? A minha vitória eu dedico ao Senhor, eu dedico a minha mãe, que nem eu falei, a meus amigos, muitos amigos, que nem eu falei, da Luena, que me incentivaram para fazer esse trabalho. E eu não posso dizer que essa vitória é só minha também, e esquecer da minha esposa. Porque a minha esposa, que nem eu falei para o senhor, ela sempre esteve aqui ao meu lado. Ela trabalhou, ela não estava sentada aqui comigo na primeira fase aí de estudos, mas ela sempre me apoiou cuidando da neném enquanto eu estava estudando. Ela sempre me apoiou quando eu chegava chorando, ela que me emprestava o ombro, né? E no dia em que eu fiquei sabendo da aprovação na discursiva que a gente ia pro oral, foi a primeira vez assim que a gente já chorou de muita alegria, né? Ao revés do que acontecia, que a gente chorava de tristeza, choramos de alegria. E quando veio, assim, era um choro copioso mesmo, assim, de alívio. Na prova oral também foi outro momento de muito choro, né? E veio uma fase muito tensa, que foi a fase de sindicância e a questão ali do teste, avaliação psicológica, que eu nunca tinha feito, então eu fiquei muito tenso, se eu lembro. E o senhor dizia que ia dar certo, a minha esposa dizia que ia dar certo, muitas pessoas diziam que ia dar certo, deu, e foi outro momento assim de muita alegria, de muito choro. E a prova de tribuna, né? Aí na prova de tribuna, professor, ela deixou de ser só uma mera espectadora e ela passou a ser uma jurada, né? Eu colocava ela aqui para ver eu falar da tribuna, né? E ela ficava muitas vezes anotando. E aconteceu que quando eu voltei de Boa Vista da prova da tribuna, ela me proibiu de falar qualquer coisa em relação ao tribunal do júri. Você está proibido de falar de tribunal do júri aqui, porque ela sabia de tudo já. O que eu ia falar, né? E o que eu ia fazer. E também através dela, né? Da minha esposa, Ana Márcia, ela viu um determinado momento que eu estava bastante tenso, porque eu
conseguia ter a fluidez. Eu nunca tinha feito um tribunal do júri. E aí ela tem uma prima que é professora de oratória, que dá oratória, e muito boa no tribunal do júri. Eu até recomendo ela para prova oral, se quiser, em tribunal do júri, que é a Daniela, da Oratória de Impacto, que é daqui da nossa terra, aqui de Manaus. E ela teve um trabalho assim também, a Daniela, através da minha esposa, fundamental, porque foram horas a fio, até inclusive na véspera da prova, professor. 10 horas da noite ali da prova de tribuna, ela estava passando ponto a ponto tudo que eu tinha que falar ali, como eu tinha que falar, como se fosse um verdadeiro teatro, né? E o resultado, graças a Deus, não foi outro, senão a aprovação na prova de tribuna. A prova de tribuna, ela não é uma prova que reprova mais. A última prova que nos reprovava era a prova oral, mas ela é de uma importância muito grande, porque ela vale 5 e eu tirei 4,21. E eu estou, como o senhor falou, em primeiro lugar nas cotas, né? E eu tenho que defender a posição a toda custa, porque atrás de mim tem pessoas altamente gabaritadas. Nós temos hoje atrás, nas cotas, nós temos promotor de justiça, nós já tivemos juiz do Tribunal do Ceará, que já tomou posse, e uma galera muito boa que vai tomar posse lá no Paraná, em Goiás. Então, assim, veja, eu fico até agradecido a Deus, porque ele me colocou em primeiro lugar num concurso até agora, onde tem pessoas que eu tenho certeza que são tão boas ou melhor do que eu, mas bem capacitadas para exercer esse mistério e estar no primeiro lugar do concurso. Bacana, legal, que bom. Cara, e quais seriam assim as suas dicas para quem está começando agora? Eu acho que você pode falar isso sem sombra de dúvidas, com muita propriedade. Assim, se você estivesse começando hoje, quais seriam as tuas recomendações para que os alunos que estão nos assistindo, tem muitos alunos meus, eu convidei praticamente todos eles para participarem. Quais seriam as tuas dicas? Quais são os erros que você cometeu que hoje você não cometeria? Enfim, o que é que você pode falar para esse pessoal que está nos assistindo, que estão aí nesse processo? O que é que você poderia falar para eles? Professor, eu falo sem demagogia. Procurar um especialista em concurso público. Porque talvez se eu tivesse se eu tivesse começado a estudar com o senhor há, sei lá, 5, 6 anos atrás, essa estrada tinha sido encurtada, como foi no caso do Gessinei. Né? O Gessinei, ele conseguiu chegar ao objetivo dele num tempo menor do que eu. E por que eu falo isso? Porque eu costumo dizer que quando, inclusive no meu trabalho, eu tento passar um pouco dessa experiência para os meninos, da questão de que é importante você ter metodologia, saber o que estudar e como estudar. E você ter a experiência de quem já trabalha com isso e sabe fazer isso é muito importante. Eu costumo dizer que eu tive dois períodos no concurso. Eu tive o período que eu era um concurseiro amador e o período que eu me tornei um concurseiro profissional. O período que eu era concurseiro amador foi de 2016 até ali mais ou menos final de 2017, quando eu passei para a primeira prova da segunda fase, que foi no TRF5. E lá no TRF5 eu reprovei na sentença civil, mas eu reprovei e tive a oportunidade de conhecer a Adriana, que é de Minas Gerais. Não sei se ela está na live, mas a Adriana, eu até brinco com ela, que a minha carreira de concurseiro profissional começou quando eu conheci a Adriana. Porque a Adriana, ela é um cri-cri, e aí ela coordenava aqueles grupos que a gente tem de trabalho para a segunda fase, que faz o Santo Grau, muitas vezes, e que faz o material específico do examinador. E aí, ali, eu costumo dizer que ali já de 2018 em diante, eu comecei a me tornar um concurseiro profissional, porque eu via onde é que estavam meus erros, eu via quão distante, se eu tivesse ficado isolado, na fase ainda de concurseiro amador, quão distante eu estaria da aprovação. Porque o concurso público hoje, ele é uma indústria, é incrível. Enquanto você está dormindo, tem alguém trabalhando ali no concurso público, fazendo material para estudar, ou
gerenciando ou direcionando o candidato. Então, assim, o que é que eu falo? Se você tem a possibilidade de ter um expert do seu lado, que pode te facilitar, por exemplo, no nosso caso, que o senhor me mandava a questão do cronograma, e eu só tinha que separar o material e estudar, para estudar direitinho, para que eu vou ter o trabalho de ficar me questionando qual material estudar e por que estudar? Então, eu admoesto, inclusive, os seus alunos e todos os que estão aí que debutam na área jurídica, que reflitam sobre essa questão de se está estudando corretamente, da forma correta, né? E no processo de maturação do concurso, eu costumo dizer que é muito importante, eu já falei que você tem que saber o que te move, que no meu caso era a vontade de vencer. E saber, você tem que conhecer a fisiologia do seu corpo, porque nosso corpo, cada um tem uma maneira de reagir. Tem gente que gosta de estudar de madrugada e rende mais. E tem gente que gosta de estudar de manhã e rende mais. No meu caso, eu gostava de estudar, acordar 5 horas da manhã, fazia minhas orações, começava a estudar porque eu acordava com a cabeça fresca. Eu costumo dizer que existe na administração uma curva chamada ABC. A curva A é a curva que tem os maiores valores agregados. A minha curva A era de manhã, era onde eu conseguia produzir mais, aprender mais. À tarde eu já produzia menos e à noite eu não produzia nada. E aí eu pegava o que? De manhã, o que eu tinha mais dificuldade de estudar, que era justamente ler lei seca, por exemplo, aí eu sentava para ler lei seca. À noite, como eu gostava muito de jurisprudência e eu tinha facilidade, eu ia ler jurisprudência. Quando eu estava com sono, eu não tinha condições de ler jurisprudência, eu ia assistir uma videoaula. O YouTube hoje está cheio de videoaula, você não precisa nem pagar por isso aí, e tem aula muito boa aí, que é só você ter um pouquinho de paciência e procurar. Então, assim, a gente tem que conhecer a fisiologia do nosso organismo para que a gente possa explorar e tirar o nosso melhor. E ter um expert do nosso lado direcionando o que a gente tem que fazer. Ou se você é uma ilha no oceano, você saber o que fazer e como fazer. Perfeito. Show de bola. Eu acho que essa tua observação ela é super pertinente. E eu não falo nem procurar um professor, um mentor. Às vezes você procura um amigo seu que já foi aprovado, né? Alguém que possa te direcionar. Mas, de fato, eu vejo muita gente, às vezes os alunos me procuram, já estão estudando há 5, 6, 7 anos e não conseguem evoluir. Quando vão me contar a história de como estão se preparando de forma totalmente inadequada. E a gente sabe que o concurso ele não perdoa, né? Se você não tiver duas características que eu falo, estudar de forma correta, organizada, estratégica e estudar de forma constante. Se você não tem essas duas características, o concurso ele não vai te perdoar, ele vai te massacrar e você não vai conseguir construir essa aprovação no tempo que você deseja. Então, é bastante pertinente essa tua observação. E eu lembro, eu estou contando aí um pouco da tua história, eu lembro que muitas vezes tu ia ver o jogo de vôlei da tua filha, né? E tu voltava e depois ia estudar de novo. Então, é muita determinação, muita persistência. Às vezes a gente tem que ser um pouco. Ontem eu gosto muito do esporte, né? Eu sempre falo do esporte. Eu sempre falo do Kobe Bryant, que é um esportista que eu admiro muito, porque ele era um cara que era altamente psicopata pelo resultado, pela melhora. E ontem eu tava vendo no Instagram sobre ele novamente. Eu leio muito sobre ele, escuto muito sobre ele. E tava um treinador dele falando que ele não gostava de vencer. Ele era absolutamente obcecado por vencer. Então aquilo movia ele. E no concurso a gente tem que ser um pouco obcecado por vencer. Eu falo para os meus alunos, você precisa ser um pouco, muito entre aspas aqui, tá, pessoal? Meio psicopata pela vitória, por buscar essa construção. Porque se você for meio termo, se você fizer as coisas de forma ordinária, você não vai conseguir chegar no extraordinário. E para passar num concurso hoje, ainda mais nos concursos aqui que a gente está falando de nível alto, você tem que ser extraordinário. E quando eu falo extraordinário, não confunda com inteligência acima da média. Você não precisa ter inteligência acima da média, mas você precisa ter uma atitude acima da média. Você precisa fazer mais do que os outros. Você precisa ir para o jogo de vôlei da sua filha, mas quando você voltar, você continuar cumprindo a sua meta. Porque a grande maioria, a esmagadora maioria vai para o vôlei da filha, mas quando voltar vai estar cansado e vai falar, não,
eu vou dar uma deitada aqui que é muito mais fácil. Então, passar no concurso exige muito, mas porque o prêmio também é muito valioso, né? Então, a gente precisa buscar o a mais sempre, porque só assim a gente consegue chegar lá. Cara, muito legal. Eu só tenho que te agradecer. Eu sabia que essa live ia ser maravilhosa, muito inspiradora. Lógico que se a gente quisesse esmiuçar aqui a tua história, né, desde o começo, eu sei que ia dar aí um podcast aí de 4, 5 horas, né, se você contasse desde o começo da tua vida, mas eu sei que você é um cara assim, super batalhador e muito diferente mesmo, e eu sei que você vai ter uma trajetória linda. Eu queria... Não vou encerrar agora, eu tenho essa pergunta, porque eu tenho alguns alunos, né, com um pouco mais de idade, né? Não estou falando que você tá velho, hein? Até porque a nossa diferença de idade não é tão grande assim. Mas você foi aprovado no primeiro concurso com 46 anos. E eu tenho muitos alunos com 30 que falam: professor, eu já tenho 30 anos. Professor, eu tenho 32. O que é que você tem para falar para eles? Professor, o que eu tenho a primeira coisa para falar para eles é que um sonho não envelhece, ele não tem idade, não envelhece. E eu, na minha vida, assim, por conta daquelas situações que eu falei para o senhor, tudo foi um pouco mais difícil. Porque realmente a gente não vai parar para contar os detalhes, porque não tem, né? Como a gente contar tudo, mas tudo foi mais difícil. Veja bem, eu não tinha dinheiro para fazer administração, eu fui trabalhar, fui fazer mecânica para ganhar dinheiro para fazer administração. Não tinha dinheiro para fazer direito, fui trabalhar administração. Quando eu fui fazer direito, quando eu fui fazer direito, eu já estava com 26 para 27 anos. Eu terminei a faculdade de direito com 32, eu acho, anos, que foi a idade, 32, 33, que foi a idade que a minha filha nasceu. Então, eu já comecei no direito, assim, da questão da idade, um pouco tarde. E aí eu volto a dizer para o senhor, eu hoje lá na procuradoria, eu vejo assim os meninos e eu tento motivá-los no sentido de que eles estão com 31 anos, eu olho para eles assim, eu vejo eles todos jovens e assim, sem filhos, sem qualquer via obstruída para que possam conseguir. Porque se uma pessoa assim que nem o senhor, que nem a gente conseguiu, eu penso assim que com mais razão, essas pessoas que não têm família, que não têm, que têm a possibilidade de estudar, conseguir. Então, assim, agora a gente só consegue isso se realmente nós soubermos o que nós queremos para a vida. No meu caso, eu acho que é uma questão assim da minha personalidade, desde pequeno, por conta de toda a situação que eu passei. Eu nunca duvidei de que eu queria sair de onde eu estava. Eu não sabia para onde é que eu iria, mas eu queria sair de onde eu estava e eu transformava cada uma daquelas pedras que chegavam em mim uma pedrinha que eu colocava motivacional no meu caminho. E a vontade de vencer, que o senhor falou aí do Kolbe, se o senhor olhar, eu não estou dizendo que eu sou um vencedor, o senhor, mas se o senhor for debruçar a biografia do Kolbe, do Ayrton Senna, do próprio Bernardinho, o senhor vai ver que essa paixão, essa vontade de chegar, de conseguir, ela é que vai mover a gente. Então, assim, eu acho que antes, a guisa de reflexão para os nossos amigos que estão aí assistindo, eu acho que a primeira coisa que um concurseiro ele tem que fazer, não é só um concurseiro não, qualquer pessoa que vai iniciar um projeto, é saber o porquê ele está começando aquele projeto. Porque a resposta desse porquê. No meu caso, que era a vontade de vencer, e na sua talvez seja uma outra vontade, é que vai fazer o senhor acordar todo dia 5 horas da manhã para estudar. É o senhor ir para o vôlei e enquanto está todo mundo jogando vôlei, os pais conversando, o senhor está lá estudando. É o senhor não ter desculpa para não estudar. Eu volto a enfatizar, eu não engulo desculpa de quem não quer estudar. Se a pessoa trabalhar 8 horas por dia, ela tem condições de estudar pelo menos 2 horas. Estuda meia hora de manhã, meia hora à tarde e 1 horinha à noite. Então, assim, 2 horas num dia, numa semana dá 14 horas. Se você for ver numa semana, num mês, dá quase 50 horas. Agora a gente vive numa sociedade em que as pessoas
tendem a desistir e cair no primeiro obstáculo. E aí, se você não tiver alguma coisa, uma força motriz, no meu caso, a vontade de vencer e a fé em Deus, eu nunca duvidei que Deus ia me abençoar nesse projeto. E mesmo nas dificuldades e nas derrotas, eu sempre segui em frente. Eu nunca parei para olhar para trás, eu sempre olhava e mirava na frente. Que legal, bacana, show de bola, cara. Muito legal mesmo. Eu concordo 100% com você. Acho que o sonho ele não tem idade, né? Tem vários exemplos de pessoas muito bem-sucedidas que começaram com 50, 60, até 70 anos. Então aí a vida tá aí para a gente correr atrás dos nossos objetivos. Cara, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado também a todo mundo que assistiu. Muitas mensagens aqui te elogiando. Eu sei que você é um cara sensacional, muitos amigos teus dando parabéns. Parabenizo também a tua esposa, a tua filha, por terem segurado a tua mão e te ajudado. Foi uma trajetória linda e que você seja muito, muito, muito feliz no Ministério Público. Sei que você vai ser um excelente promotor e muita, muita felicidade mesmo na tua vida, na vida da tua família. Pessoal, obrigado por terem assistido. Vou continuar com as lives. Próxima semana eu vou fazer uma live não com aprovado, vou fazer uma live com um grande amigo meu que hoje é um nome muito forte no Brasil inteiro sobre ansiedade, que é uma situação, né, Brilhante, que está atingindo todo mundo. Cada vez mais a ansiedade está tomando conta aí dos concurseiros e das pessoas em geral, mas no concurseiro mais ainda, porque a gente vive numa tensão muito grande pelo resultado. Então eu vou trazer esse especialista em ansiedade para a gente conversar um pouco, para ver se ajuda as pessoas também a conseguirem conciliar essa ansiedade com a preparação de alto rendimento que o concurso exige. Então, pessoal, obrigado, boa noite, Brilhante. Um abraço, obrigado, foi muito legal mesmo a nossa conversa. Valeu. Só eu agradeço, eu gostaria de agradecer o convite. A gente se coloca à disposição, aí o senhor, eu, se alguém quiser depois alguma informação, agradecer, a gente responde com tranquilidade. A gente está aqui não só para inspirar, mas para ajudar os outros a realizar o sonho que a gente realizou. E eu não posso finalizar sem agradecer a Deus a oportunidade dele ter me conduzido até aqui, de ter me apresentado o senhor. O senhor sabe o que eu escrevi para o senhor. A gente não sabe quando Deus vai abençoar a gente através de um anjo. Deus me abençoou. Eu acredito veementemente que o senhor foi um dos anjos, assim como a Lorena e meus outros amigos, a minha esposa, me abençoaram, Wagner, foram verdadeiros anjos, Kennedy, todos os meus amigos que sempre estiveram ao meu lado, Leia, eu acho que ela está aí, Leia sabe do que eu estou falando. Muitas vezes eu não tinha dinheiro para comprar passagem, né? E a Leia, ela desde do princípio ali, quando eu comecei a varrer o Brasil viajando, ela nunca se recusou a emprestar o cartão dela para mim viajar. Enfim, se a gente fosse debruçar assim, a gente vai longe. Mas, sobretudo, agradecer a cada um dos meus irmãos aí que estão aí, o meu pastor Eliezer e todos que oraram muito para que eu pudesse seguir firme nessa estrada e conseguir o objetivo final, que era a minha aprovação.